julgamento da ação penal 470, o chamado mensalão, completou nesta quarta-feira 56 dias. Os ministros já julgaram parte dos réus por desvio de recursos públicos, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Nesta fase, são julgados réus ligados a partidos políticos que foram acusados de corrupção. Conversa comigo sobre como está sendo encaminhado o julgamento no Supremo Tribunal Federal, Alexandre Bahia, mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG, professor da UFOP e do IBMEC. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, vamos começar com uma discussão que vem sendo colocada desde o início do julgamento, há 56 dias, como eu falei. Os votos dos ministros têm sido essencialmente técnicos ou há politização? Bom, na verdade, quando a gente trata do Supremo Tribunal Federal, é difícil de falar que não há politização, né? O julgamento do Supremo, como ele é um órgão que tem uma visibilidade muito grande, ele acaba sendo muito todos eles acabam sendo muito politizados. No caso do mensalão, não poderia ser diferente. Me parece que há uma carga política muito forte no sentido de que o próprio objeto é muito político, né? Então, o STF transige aí muito entre uma discussão propriamente jurídica e uma discussão mais politizada. Isso pode ser bom ou ruim, a gente pode avaliar algumas vantagens e desvantagens nisso. O cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, ele criticou os ministros do Supremo num recente artigo dele, dessa semana inclusive. Ele disse que tem emitido comentários políticos, os ministros têm emitido comentários políticos fora do julgamento e também em alguns momentos eles se atêm ao código, mas ao longo do voto eles começam a fazer comentários quase que pessoais. Ele até cita um episódio do ministro Fux, que ele classifica uma situação de horrorosa, né? Considerando aquilo, digamos, muito pouco técnico e muito pessoal. E ele vai dizendo, inclusive, que esses comentários revelam um certo preconceito contra o PT e a classe política em geral. O senhor concorda com isso? Acha que procede essa avaliação? Eu li esse texto do professor Vanderlei e eu acho que sim, quer dizer, em alguns momentos os ministros têm esquecido, talvez, às vezes parece, eles têm esquecido que eles estão dentro do julgamento e a coisa fica muito pessoal. Isso não é bom, né? É claro que a maior parte da população quer ver um julgamento que seja mais claro, que seja mais fácil de compreender, mas muitas vezes esse tom pessoal e pouco técnico fragiliza, eu acho, o julgamento. Acaba deixando que esse julgamento fique passível de ser criticado como um julgamento político e não como ele deveria ser um julgamento mais técnico, mais jurídico. Então, de fato, principalmente essas declarações fora das sessões, né? Declarações à imprensa, adiantamento de votos, que alguns ministros têm sido entrevistados e antes de dar o voto, propriamente na sessão, eles têm dado o voto para a imprensa, isso não é bom. A tentação da vaidade é grande. Acaba sendo, né? A gente tem visto muito isso, alguns ministros sendo beatificados e outros quase que satanizados. Isso acaba virando uma coisa de bem contra o mal e o julgamento não deveria ser assim. Só voltando à reflexão do professor Vanderlei, ele faz uma outra crítica, ele diz que o STF tem inovado em relações a julgamentos anteriores. Há, de fato, inovações técnicas e jurídicas nesse julgamento que valem a pena ser destacadas. Ele faz, inclusive, uma ponderação, quase que uma aposta, de que esse será um julgamento de exceção, na medida que ele não vai se repetir em situações, digamos que ele poderia gerar jurisprudência, mas que será um julgamento de exceção. Pois é, se for assim vai ser péssimo, porque na verdade talvez uma das grandes vantagens do julgamento do mensalão é passar uma imagem, né, até um conceito talvez até pedagógico para a população em geral, de que ninguém está acima da lei, de que pessoas que cometem crimes, sejam quaisquer um desses crimes que você mencionou, podem ser alvo da justiça. Que nós tradicionalmente sabemos que no Brasil nunca foi assim. Né? Então o julgamento mensalão tem esse lado muito positivo de gerar uma expectativa para a população em geral de que não são só
crimes de roubo, furto, etc., que são de pessoas comuns que são punidos, mas também crimes de colarinho branco podem ser. Por outro lado, a gente fica realmente pensando se esse julgamento vai realmente se transformar num precedente. O Supremo está inovando em muitas coisas, não há o uso da mesma técnica que ele utilizou para outros casos passados, como, por exemplo, a questão da presunção de inocência, que diz que uma pessoa só pode ser considerada culpada se houver prova robusta, conclusiva. O Supremo está inovando porque ele está condenando algumas pessoas ali sem que haja essa prova. Eu tenho indícios, eu tenho indicações, eu tenho provas circunstanciais, mas eu não tenho provas conclusivas. Isso é algo muito inovador e, vamos combinar, muito complicado. Eu condenar uma pessoa baseado numa indicação de que talvez ela tenha cometido, de que provavelmente ela cometeu. É claro que esse tipo de crime, como a lavagem de dinheiro, por exemplo, é um crime muito difícil de ser provado. Agora, se eu não consigo provar e o réu não tem que provar a sua inocência, a ideia é de que ele deve ser absolvido. O Supremo, ele tem um papel de inovar em julgamento? Assim, aí é uma pergunta realmente de uma cidadã comum que não entende nada, né, de como funciona o judiciário nesse sentido. É papel do Supremo inovar digamos, com o jogo andando, num julgamento como esse, é papel dele fazer isso? Eu acho que não. Eu não acho que seja papel do Supremo, principalmente porque esse processo ele já vem sendo amadurecido, ele já tem 7 anos, né? Esse não é um processo que começou ontem. Ele tem 56 dias de sessões, mas ele já é um processo que já vem... Seria o quê? Mudar as regras do jogo acaba com o acontecendo jogo andando. isso. Quer dizer, durante esses 7 anos, o Supremo teve a oportunidade de julgar outros políticos, e ele não julgou dessa forma, né? Por que esses políticos especificamente estão sendo julgados dessa forma inovadora? O inovador aí, pegando mais uma vez a questão do Vanderlei Guilherme dos Santos, a gente fica pensando se na verdade não há realmente alguma questão específica contra o chamado político profissional, se realmente não há um preconceito, alguma coisa específica com relação a essas pessoas. É claro que o Supremo inova. Ele invoca, inclusive, o Vanderlei Guilherme dos Santos, no artigo dele, invoca, inclusive, uma discussão que é sobre o sistema eleitoral brasileiro, que ele diz que o sistema leva a esse tipo, digamos, de infração ou de crime, né? Dependendo de como se quer ver a nossa legislação, o comportamento do Caixa 2 ou de troca, né? A nossa legislação eleitoral ela tem alguns problemas muito sérios. Nós ainda não conseguimos fazer uma reforma política boa. E acaba fazendo com que partidos pequenos, ao se associarem com partidos grandes, os partidos grandes não têm como repassar verbas para os partidos pequenos. E aí a questão do Caixa 2 acaba acontecendo quase que obrigatoriamente, e o Vanderlei chama atenção para isso, e nós sabemos que isso acontece. Não foram só esses casos que estão sendo julgados, nós sabemos que isso é uma prática, infelizmente, comum nessas coligações. Ou seja, a gente precisava ter, na verdade, repensar o nosso sistema político eleitoral antes de julgar essas pessoas. Agora, professor, só um esclarecimento sobre o julgamento. Os ministros não estão considerando como importante classificar o que aconteceu como Caixa 2 ou como compra de votos no Congresso. Isso não é relevante? Eu acho que é totalmente relevante. Quer dizer, uma coisa que, por exemplo, Lewandowski chamou a atenção, e uma parte da imprensa não gostou muito dele falar isso, o Joaquim Barbosa também não, é que, bom, eu posso até provar que houve Caixa 2, mas eu não tenho como provar que esse dinheiro influenciou diretamente nas votações. Ora, a grande questão do mensalão é dizer que houve desvio de verbas, né, transferência de verbas para deputados e para partidos, e que isso levou a votar, eles apoiarem o governo em votar X ou Y. Não há prova disso, né? Então é claro que essa é uma questão importante, é claro que essa é uma questão que o Supremo deveria deixar muito claro. Afinal de contas, houve o Caixa 2 e isso levou à compra de votos, especificamente à compra de votos, porque essa é a essência do mensalão. Pois se eles não então, estão tratando... Não sendo tratado ou não sendo tratado como importante, né, esclarecer esse ponto, isso facilitaria as condenações? Acho que sim, não é?
Porque se o Supremo tivesse que enfrentar exatamente a influência do dinheiro sobre os votos, eu teria um problema para condenar essas pessoas. Agora, como é que o senhor vê a cobertura da imprensa? Se referiu a ela. Pois julgamentos extremamente midiáticos, eles têm uma dupla face aí. Eu posso ter, de um lado, como eu estava dizendo, um lado pedagógico interessante, que é fazer com que o cidadão comum participe de alguma forma, forme opiniões sobre o julgamento, até para o cidadão comum visualizar que os julgamentos são uma questão que envolve debate, que nada é claro, que não existe, que não deveria existir pré-condenações. Mas, por outro lado, o que a gente vê neste julgamento e em outros julgamentos famosos aí, noticiados pela imprensa, é muitas vezes a colocação de um julgamento prévio pela imprensa. Isso não é algo bom, isso não é algo bom para a democracia. Porque, por mais que, eventualmente, nós tenhamos uma tendência de achar que fulano de tal é culpado, do ponto de vista do direito, ele é inocente até que haja condenação definitiva. Não é a imprensa que deve condenar. E alguns órgãos de imprensa, sem fazer menção a nenhum especificamente, infelizmente têm colocado a coisa de maneira muito maniqueísta, ou seja, eles são culpados e o que o Supremo vai fazer ali é só reafirmar o que nós já falamos há muito tempo. Isso não é bom para a democracia. Nós conhecemos alguns casos, como por exemplo aquele da escola de base, aquele daquele casal que foi acusado de abusar as crianças. Quer dizer, nós sabemos... Em São Paulo, aquele caso em São Paulo. Que acabou mostrando que eles eram inocentes, mas a imprensa já os havia condenado e eles foram hostilizados, enfim, pela comunidade. Eles, mesmo depois de sendo absolvidos, eles jamais recuperaram a credibilidade que eles tinham. Voltando ao julgamento em si, o ministro relator Joaquim Barbosa causou polêmica ao citar a presidente Dilma no voto dele, dizendo que a presidente ficou surpresa, ela ao depor no Congresso sobre o caso do Mensalão, ela falou que ficou surpresa com a votação que ocorreu durante a crise de energia elétrica, que houve uma votação para que houvesse uma mudança de regras e que ela teria ficado surpresa com quanto foi rápida essa votação. O Joaquim Barbosa foi lá, pegou essa declaração da presidente, que na época era a ministra das Minas e Energia, e para reforçar justamente o voto dele, dizendo que se até a ministra ficou surpresa, hoje a presidente, então é porque tinha alguma coisa errada e realmente compra de voto. Ele estava tentando defender essa tese. Isso não é essa descontextualização que é criticada numa nota que a presidente soltou, não indica uma politização, inclusive, do próprio relator? Uma postura de politização do próprio relator? Sim, quer dizer, e eu acho que ele não precisa disso. O julgamento está sendo encaminhado, ele encaminhou o julgamento muito claramente, ele já deixou muito claro qual é a opinião dele. E misturar essas histórias passadas, enfim, descontextualizadas no meio desse julgamento, eu não acho que ajude. Por outro lado, a Dilma, que era ministra, ela agora é presidente. Então, quer dizer, ele trazer essa questão agora com a Dilma, que agora é presidente, não ajuda em nada, muito antes, pelo contrário, cria um clima de instabilidade institucional entre os poderes que não é saudável para a democracia. Afinal de contas, não é o governo dela que está sendo julgado. Então, na verdade... Ele, inclusive, não respondeu a nota, né? Ele disse que não vai responder. Ele vai ser presidente do Supremo, né? Não seria muito adequado, né? Mas eu acho que não contribui em nada. Quer dizer, já é um julgamento que é institucionalmente muito pesado para todos os poderes e esse tipo de atitude não me parece que ajuda. Parece que ele está fazendo campanha e não exatamente julgando um caso. Esse é o papel da oposição. Esse discurso dele é um discurso... Por que campanha? Parece que ele está candidatando alguma coisa, né? Quer dizer, é papel da oposição fazer esse tipo de coisa. Pegar falas, muitas vezes até de maneira descontextualizada, e jogar na imprensa, jogar aí na mídia, mas não do ministro Supremo, e não no julgamento, né? O que achou da sabatina no Senado, com o ministro Teori Zavascki, né?
Por enquanto, ela só foi iniciada. A parte, talvez, mais pesada dela ainda vai acontecer mais à frente. Me parece que o temor da oposição de que o Teori julgue o Mensalão é infundado. Ele, até por uma questão ética, ele não vai entrar nesse julgamento. Talvez das escolhas que têm sido feitas para ministro Supremo, ele certamente é uma das melhores escolhas que já foram feitas. Por quê? É um ministro que tem uma formação jurídica muito sólida, que não tem envolvimento anterior político, muito politizado. Isso é bom. Ele é um processualista, né, da área de processo, extremamente respeitado, é um professor, né, ele não é simplesmente um advogado, ele não é simplesmente uma pessoa que tem uma participação política e que por isso veio a ser indicado. Não, ele é uma indicação extremamente técnica. Eu acho que essa é uma nota que a presidente Dilma está querendo dar ao governo dela como um todo, fazer indicações que sejam indicações técnicas, né? E ele certamente é uma contribuição extremamente boa para o Supremo, de dar uma nota mais de julgamentos futuros mais técnicos, talvez menos politizados, talvez menos apaixonados, como esse aí do Joaquim Barbosa. E justifica esse temor em relação ao Teori Zavascki? Porque, na verdade, a presidente Dilma indicou para a vaga no Supremo, não é? Que o Aires Brito deixa, ou é o Celso o Peluso, o César Peluso. E ele se aposentou no dia 2 ou 3, no dia 10 a presidente indicou o nome do Teori Zavascki. E realmente é uma decisão rápida, não é? E logo depois houve a sabatina, né? Essa semana. Tem motivo de preocupação que essa agilidade toda tem a ver com interesses a serem defendidos no julgamento? Acho que não. Primeiro que o Teori seria, se fosse pensar dessa forma, como a oposição está pensando, ele é um voto só. São 11 ministros, ele seria de qualquer forma um voto vencido. Em segundo lugar, nós já sabíamos que haveria essa aposentadoria. Essa aposentadoria não aconteceu de repente, né? A bolsa de apostas sobre as vagas do Supremo já corre há muito tempo. Quem acompanha isso já sabe, já tinha pré-candidatos à vaga do Supremo há muito tempo. Só na mídia está desde o início do ano. Sim, quer dizer, então na verdade não existe grande surpresa aí. A presidente Dilma já tem os nomes, inclusive das próximas 2 vagas que devem existir para o próximo ano. Provavelmente ela já tem algumas boas indicações de quem ela vai que é a vaga do Aires Brito e do Celso Mello. Isso, que vão aposentar um compulsoriamente, o outro por uma questão de saúde, né? Então, quer dizer, não houve nada trabalhoado, não houve nada apressado aí. Essa foi uma escolha calma, extremamente técnica. Se fosse para escolher dessa forma, como a oposição supõe, talvez ela escolhesse alguém mais ligado à política, talvez alguém mais ligado, inclusive, ao partido dela, ao PT, que não é o caso, né? O Teori Zavascki vem do STJ, é um ministro do STJ, já tem uma experiência enorme como ministro de um tribunal superior, inclusive. Qual que é a sua expectativa em relação às penas? Porque pela condenação, os votos têm sido encaminhados nesse sentido, pela condenação da maioria. E as penas? Não acho que se alguém está com a expectativa aí de ver os culpados, os réus na cadeia por muito tempo, talvez gere uma frustração. Mas fala-se em penas de 12 anos, de até 12 anos. Até 12 anos significa que pode ser, na verdade, muito menos que isso, de 2 anos, 3 anos. E, na verdade, todos são réus primários de bons antecedentes. Bom, bons antecedentes do ponto de vista jurídico, né, pelo menos. Então significa que as penas vão ser muito baixas, elas devem ser fixadas no mínimo, essa é a regra, a menos que o Supremo inove nisso também resolva fazer o que nenhum outro juiz nunca fez no Brasil, que é fixar penas maiores para réus que são primários. Sendo fixadas no mínimo, provavelmente elas vão ser convertidas em... Quer dizer que essa possibilidade existe? Provavelmente, na verdade, né? Que elas sejam fixadas no mínimo, a menos que o Supremo resolva inovar aí também. Mas se não for assim, elas vão ser convertidas em outro tipo de pena alternativa, restritiva de direitos, etc. Então, não cadeia mesmo, não vai acontecer. Tem algumas figuras na imprensa que vão gritar alto por isso, se isso acontecer. Com certeza vão. Bom, as decisões do Supremo nesse processo vão balizar o julgamento dos
outros chamados mensalões do DEM e do PSDB? Pois é, não é? É uma expectativa aí, quando a coisa se voltar para o outro lado, né? Certamente os partidos que agora estão na linha de frente vão cobrar do Supremo que tem o mesmo rigor, inclusive que aplique essa inovação também a esses outros julgamentos. Vamos ver se vai acontecer. O Gugel né? apontou nessa direção, ele fala que isso deve ser assim. Vamos ver se vai ser assim. Aí a gente pode realmente verificar se o Vanderlei Guilherme dos Santos tem ou não razão, no sentido de que existe uma certa implicância com relação a estes acusados especificamente e não a outros. O encaminhamento do julgamento mostra um fortalecimento do Ministério Público, do Roberto Gugel como procurador-geral? Eu não sei se é um fortalecimento. A gente pode discutir sobre vários ângulos, se não há, na verdade, uma fragilização também. Porque a partir do momento que o Ministério Público se coloca de maneira tão politizada e pedindo uma condenação, mesmo o próprio Gurgel tendo falado o seguinte, não há provas nesse processo porque quadrilha não deixa prova. Existe uma declaração dele durante a sessão. Ora, isso, na verdade, fragiliza muito, durante a manifestação, o parecer dele. Isso fragiliza muito. Fragiliza muito o julgamento e fragiliza muito a posição dele de Ministério Público. Né? Ele está sentado ali, acima, ali junto com os ministros. Como é que ele fala uma coisa dessas? Ao falar isso, a gente pode começar a pensar, bom, se não há provas suficientes, porque quadrilha não deixa prova, seja lá por que motivo, o que nós estamos fazendo aqui há 56 dias? Né? Os outros ministros poderiam ter questionado isso. E, no entanto, o julgamento continua. Mas ele abre caminho ao dizer isso para... enfim, fundamentar a base nos indícios. Não é? O que foi muito... o que o Joaquim Barbosa fez, o ministro Joaquim Barbosa tem feito. Né? O que é muito preocupante, porque senão nós podemos... Do ponto de vista constitucional, sim, isso é preocupante? Muito preocupante, porque o que impede, então, de amanhã alguém dizer o seguinte, bom, a presidente Dilma fez lavagem de dinheiro, eu acho que ela fez lavagem de dinheiro. Bom, e qual que é a prova contra ela? Bom, não preciso de prova, eu acho... fulano de tal falou e vamos julgá-la aqui agora, vamos fazer um impeachment dela, como a gente fez com o Collor, etc. O estado de insegurança jurídica é muito grande. Professor Alexandre Bahia, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu agradeço. Eu conversei com Alexandre Bahia, mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG e professor da UFOP e do IBMEC. Nosso assunto aqui, o encaminhamento do julgamento do mensalão depois de 56 dias do início do processo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.